Nesse vídeo, eu vou demonstrar como efetuar o cadastramento de um novo procedimento policial. Estou aqui, então, no painel do delegado da polícia. Então, esse aqui é o perfil, então, delegado oficial. E nesse painel aqui, então, está disponível esse menu Inquérito, no menu lateral esquerdo. Ao clicar em Inquérito, o sistema habilita, então, a etapa aqui 1 do peticionamento. O primeiro campo a ser informado é a localidade, aonde que se deseja entrar com a ação, em qual comarca. Então, informe aqui qual a comarca em que esse processo tem que ser peticionado. Vamos colocar aqui como exemplo Santo Amaro da Imperatriz. Na sequência, preencha o tipo de ação. É necessário escolher, então, qual é a classe processual do procedimento. O EPROC é configurado com as classes do CNJ. É possível que algumas classes não correspondam exatamente às nomenclaturas utilizadas pelas polícias, porém, todas elas apresentam correspondência no EPROC ou CNJ. Por exemplo, o inquérito policial, ele tem dois tipos, inquérito policial tipo portaria ou prisão em flagrante. Até então, era utilizada a classe auto de prisão em flagrante, e agora, então, a equivalência é inquérito policial, prisão em flagrante, para representar, então, um auto de prisão em flagrante. Na sequência, é necessário preencher o processo originário, se existir. Então, no caso, por exemplo, da polícia já ter entrado com o inquérito e, na sequência, entrar alguma cautelar, por exemplo, um pedido de quebra de sigilo ou dados telefônicos. É necessário preencher aqui no processo originário com o número do inquérito que já está em tramitação. Aí, então, esse procedimento, essa cautelar, ela vai entrar relacionada ao inquérito. Caso não tenha sido entrado com nenhum processo ainda, se for o primeiro processo que está entrando relativo àquela ocorrência, não precisa informar o número de processo originário. Nesse meu exemplo, eu vou demonstrar, então, o peticionamento do tipo de ação inquérito policial. É necessário, na sequência aqui, preencher o número do inquérito, que deve seguir o padrão numérico, número de 4 dígitos, /ano, e aqui a circunscrição. Eu vou botar aqui, então, que essa é da DP de Santo Amaro da Imperatriz. O tipo de inquérito, então, deverá ser selecionado. Se for um flagrante, utilize a opção prisão em flagrante. Se, por acaso, for um inquérito que não seja do flagrante, utilize a opção portaria. Nesse meu exemplo, eu vou até entrar com prisão em flagrante. A operação da Polícia Civil também é algo que, se existir, é possível informar. Aqui na sequência, tem o campo de nível de sigilo do processo. O usuário deverá optar entre uma das 4 opções disponíveis na tela. Nesse botão de interrogação, o sistema traz a descrição do que significa cada um dos graus de sigilo existentes atualmente. Por padrão, o sistema já traz preenchido com o segredo de justiça nível 1, o sigilo nível 1, que equivale ao segredo de justiça. Efetue a adaptação do grau de sigilo conforme a necessidade. Nesse meu caso, eu vou retornar aqui para um grau de sigilo 0. Se por acaso o usuário necessitar entrar com um grau de sigilo maior, por exemplo, o nível 5, que é restrito ao juiz, somente o usuário que está peticionando e o magistrado da vara respectiva, onde for distribuído o processo, é que terá acesso a esse procedimento. É possível também, se necessário, autorizar algum outro usuário para ter acesso a esse procedimento. Então, basta selecionar aqui a sigla do outro usuário. Eu vou botar aqui um outro usuário que existir. E aí, esse novo usuário que a gente está incluindo aqui, ele também vai poder ter acesso a esse processo. Eu vou fazer a inclusão. E clicar, mas eu vou colocar aqui um nível de sigilo menor. Inclusive, em qualquer nível de sigilo, a gente pode atribuir um outro usuário para visualizar o processo. Ao clicar em próxima, o sistema habilita, então, a tela para fazer a seleção do assunto. No campo assunto, digite o crime ou ato infracional do procedimento. Por exemplo, apuração de um crime de furto qualificado, o assunto a ser cadastrado é furto qualificado. Nesse campo aqui de filtro, é possível inserir, então, fazer uma busca mais rápida para encontrar qual assunto que está sendo procurado.
Vou preencher aqui com a opção furto e o sistema habilita aqui essas 3 opções aqui para facilitar. Se eu clicar em pesquisar, o sistema traz essa opção furto marcado em vermelho, para conseguir identificar de forma mais rápida. Ou então o usuário também pode utilizar o ícone filtrar. O sistema vai trazer somente os ícones relativos aqui, as opções relativas ao que foi informado no campo de busca. Havendo mais de um assunto, ou seja, em caso de concurso de crimes ou atos infracionais, o usuário deverá ponderar se é o caso de encaminhamento a alguma vara especializada ou não. Se for o caso, esse crime será o assunto principal. Por exemplo, um crime de homicídio e furto. O assunto principal deverá ser homicídio. Vou simular essa situação. Então, vou colocar aqui homicídio qualificado e incluir. O assunto homicídio deve ficar como principal, pois é o que atrairá a competência da vara especializada para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, o furto ficará como um assunto complementar. Basta clicar em cima do assunto complementar, vou pegar aqui o direito penal. Ele vai preencher a informação aqui no campo outro assunto e clicar na opção incluir. Os assuntos complementares poderão ser tanto os crimes conexos, que não são assunto principal, por exemplo, nesse nosso caso, do furto, ou a forma do crime, por exemplo, tentado, culposo, dentre outras. A inclusão desse assunto complementar não vai influenciar nas opções de competência. Então, o campo competência, ele vai buscar e vai trazer aqui somente as competências relacionadas ao assunto principal. Nesse nosso caso, como selecionamos o homicídio, sempre devemos selecionar aqui a competência relacionada ao tribunal do júri, que é especializada. Vou clicar aqui, então, penal tribunal do júri. E selecionar a opção próxima. Na etapa 3, é necessário fazer a vinculação da entidade que será a autora do processo. Como a entidade polícia que está fazendo o peticionamento, sempre deverá ser selecionada a polícia aqui como autor do processo. Basta selecionar o nome da entidade e clicar em incluir. Esse será, então, o autor principal do processo. Na próxima etapa, a gente fará, então, a inclusão dos indiciados. Dentre os tipos de pessoa, selecione, então, a opção que for ao caso concreto. Então, vou selecionar aqui pessoa física. E aqui, então, existem as opções de você buscar pelo número do CPF da parte, se existir, ou pesquisar pelo nome. Se, por acaso, essa pessoa não tiver documentos, é possível também fazer a inclusão aqui de uma pessoa física sem CPF, utilizando aqui a opção sem documentos. Nessa hipótese, o sistema vai habilitar uma tela aqui para cadastrar os dados da parte. Então, eu vou cadastrar aqui como teste. É necessário preencher aqui o sexo, o estado civil. Esses são dados obrigatórios. Clique em salvar. E a parte, então, foi cadastrada. Após, deverá ser escolhida a qualificação da parte. Dependendo do tipo de classe, assunto ou competência escolhidos, as opções de qualificação podem ser diferentes. Nesse caso, vou selecionar a opção indiciado. Em seguida da inclusão do indiciado, só um detalhe, então, é necessário a gente informar aqui se ele é a parte principal ou não do processo. Nesse meu caso, o indiciado é a parte principal. Se depois a gente precisar incluir algum tipo de vítima, basta repetir o mesmo procedimento, informar aqui o número de CPF ou pesquisar pelo nome. Se por acaso não tiver o documento, repetir o mesmo procedimento. Eu vou colocar aqui um número de CPF, consultar. E aí a gente seleciona, então, o tipo de qualificação interessado. Então, a vítima, ela é cadastrada nessa etapa aqui, na etapa 3, onde a gente inclui os demais indiciados, né, do processo. E ela sempre entra, então, com o tipo de qualificação interessado. Basta selecionar a opção e clicar também como incluir aqui. Sempre que a gente clica em incluir, o sistema já preenche, então, a tabelinha com as partes que estão associadas ao processo. Preenchendo todos os dados, clique em próxima.
Nessa última parte do cadastramento, o usuário deverá indicar se se refere a um processo com réu preso ou não. Então, essa informação aqui, ela serve somente para os casos em que houver realmente o recolhimento da parte. Não deve ser marcada a opção réu preso se por acaso a parte for liberada mediante pagamento de fiança. Então, se ela permanecer recolhida, se ela estiver recolhida, utilize a marcação réu preso. Ao fazer isso, o EPROC ele inclui automaticamente no processo uma tarja que vai diferenciar esses processos em relação aos demais que estiverem tramitando na vara. No item documento, o usuário também deverá incluir o documento que precisa ser anexado a esse procedimento. Pode ser tanto documentos, né, como também mídias. Elas também poderão ser incluídas aqui nessa etapa. Ao clicar nesse botão de ponto de interrogação, é possível visualizar aqui todos os tipos de arquivos que são permitidos anexar aqui no procedimento que está sendo peticionado. Eu vou escolher, então, um arquivo que está aqui salvo no meu computador, em PDF, seleciono o tipo de arquivo, então, vou botar aqui inquérito, e confirmo a seleção de documentos. Se por acaso houver a necessidade, é possível também digitar um documento. Basta clicar aqui, escrever, né, o conteúdo do texto, também selecionar o tipo, por exemplo, aqui inquérito, e anexar o documento. Ele também vai estar aqui disponível, também vai fazer parte do procedimento que está sendo instaurado. Terminado, então, a inclusão de todos os documentos, basta clicar em finalizar. Ele traz, então, aqui o resumo de todas as informações que foram cadastradas para eventual conferência. Eu vou confirmar o ajuizamento e o sistema, então, vai trazer essa tela aqui de custas processuais. Aqui ele exige que seja informado um endereço, um CEP, né? Se por acaso ele não tiver endereço nenhum informado, coloque o endereço onde ele está recolhido, se for o caso. Vou botar aqui um CEP, um endereço, um número, vou salvar. Selecione aqui o campo do bairro, localidade, clicou em continuar, ele traz a tela de custas, como é um procedimento, né, da competência criminal, não há cobrança de custas, então todas as taxas aqui vêm taxadas, né, ou seja, não haverá cobrança de custas nesse processo. E basta fechar essa tela aqui, o sistema vai trazer, então, a informação de que o procedimento, esse de peticionamento, foi finalizado, foi enviado já o processo para o Tribunal de Justiça. Nessa tela aqui, você já consegue saber, então, o número do procedimento que foi cadastrado. Esse aqui é o número, então, do processo. Clicando em cima do número, o sistema já traz aqui todas as informações do processo, que é a mesma visualização dos usuários internos lá da vara. Ó. Aqui a gente já consegue ver o número do processo, o número do inquérito policial, né, que a gente preencheu lá na tela do peticionamento, informações aqui da autuação, a data, situação do processo, o juiz onde foi distribuído o processo, o juiz que está atuando, competência, classe, e aqui, por fim, então, as peças que foram anexadas estão aqui vinculadas a esse evento de distribuição do processo. Essa aqui, então, é a finalização do processo de peticionamento de um procedimento policial. Por fim, é só importante salientar mais uma informação em relação ao peticionamento de procedimentos policiais. O protocolo para procedimentos criminais urgentes fora do expediente forense deve ser sempre seguido de um contato telefônico. Então, o usuário vai fazer todo esse procedimento de peticionamento, conforme demonstrado, e após a finalização do procedimento, deverá entrar em contato telefônico com o servidor plantonista da comarca competente. Essa orientação serve também, inclusive, né, para os inquéritos policiais do tipo prisão em flagrante. Embora o sistema já faça a distribuição direto lá no EPROC, já caia direto na vara competente, nos casos de plantão, é necessária a comunicação ao servidor plantonista para que ele saiba da entrada desse processo e possa dar encaminhamento, então, a esse procedimento. Para instruções sobre a utilização do nível de sigilo 5 no plantão, o que pode acontecer, né?
é necessário verificar, então, o nosso manual específico sobre sigilos. Existe disponível ali na página, então, um tutorial específico sobre sigilos, onde a gente vai estar explicando o que é necessário fazer caso precise entrar com um procedimento restrito ao juiz, com nível de sigilo nível 5.